essa live é um oferecimento da Escola Escatologia do Reino. Isso. E você que está aí nos acompanhando, você não pode perder, né? Nós teremos aí no próximo mês, começando ali no dia 5, a nossa Escola Escatologia do Reino. Serão 2 meses estudando a Palavra de Deus, 40 horas a aula no total, né? Vai ser um tempo maravilhoso, né, para a gente aprender a Palavra do Senhor. E se você quiser estudar com a gente, entre em contato comigo no privado ou com o André Luiz. Essa é uma escola do nosso amigo reverendo Jonatas Bragato, e nós somos professores convidados. Nós estaremos juntamente com ele, ensinando alguns módulos, algumas matérias. Vai ser espetacular. Enquanto muitas pessoas, André, estão aí preocupadas, né, no atual cenário que nós estamos vivendo, existe um grupo de pessoas que decidem estudar a palavra do Senhor. Então, você pode estar entrando em contato, a gente vai passar os valores, a matrícula, como é que funciona, tudo isso, e creio que você vai ser grandemente abençoado. Não há investimento melhor do que você investir na sua vida espiritual e você investir no conhecimento da palavra do Senhor. Não é isso, André? Amém, é isso mesmo. Vale a pena, eu não me arrependo, cara. Eu tenho dito para o pessoal que quando eu decidi estudar escatologia, sabe, tudo começou com a escatologia, né? Amei o assunto quando vi pela primeira vez. E a escatologia, Saulo, me fez estudar toda a palavra. Sabe, me fez... Para poder estudar a escatologia, a gente tem que ir para Gênesis, e tem que estudar de Gênesis e Apocalipse. E isso me fez estudar a palavra, isso me fez ler toda a palavra, do início ao fim, né? Eu já estou lendo a palavra de Deus pela 3ª vez, buscando conhecer mais da palavra de Deus, né? Isso me fez procurar estudar a história da igreja, Saulo. Você imagina? História da igreja, porque eu precisava estudar a história da igreja para complementar meus estudos de escatologia. Quando eu me peguei, eu estou aí, estudando a palavra de Deus como um todo. E é essa a grande vantagem de você decidir estudar a palavra de Deus, porque você conhece Deus, né? O estudo da palavra é o estudo de Deus, né? O estudo de Jesus Cristo, o estudo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você se aprofunda mais na palavra, você se rende ao caráter de Deus, você entende sobre a soberania de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a justiça de Deus, e você começa a se aprofundar mais, começa a querer mais, e você se alimenta da palavra e fica assim, como eu e você, com esse anseio e esse desejo de compartilhar conhecimento com as pessoas. Amém, André. Que bênção, rapaz. Que bênção demais. Queridos, eu sei que tem muita gente que já sabe, mas para quem não sabe, André Luiz é um amigo meu, né, companheiro aí na obra do Senhor, de estudos da palavra do Senhor. É um amigo, um parceiro, um mestre na palavra do Senhor, né, que graças a Deus tem somado aí para o avanço da obra do Senhor. Queridos, nós hoje temos uma missão quase que impossível. Nós iremos aqui resumir 22 capítulos de um dos livros mais complexos e difíceis da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Eu estou certo nessa minha análise, André? Rapaz, eu acho que vai ter que ter milagre hoje para a gente conseguir resumir em 1 hora, né, tudo que está em Apocalipse, mas a gente tem o objetivo aqui de trazer informações gerais, né, e plantar, sabe, Saulo? Plantar uma semente, né, como Cristo falou naquela parábola do semeador. A gente vai plantar uma semente da palavra de Deus com referência ao livro de Apocalipse, para que as pessoas deixem essa semente crescer, reguem essa semente, porque o que a gente vai falar aqui para o pessoal é muito básico, mas eu sei que isso vai ser plantado e as pessoas vão querer estudar mais, né, e vão ter toda a oportunidade de estudar na escola Escatologia do Reino, que é uma oportunidade do pessoal estar se aprofundando mais nesse tema. Então, nosso objetivo aqui, sim, é comentar esse livro tão complexo, que é o livro de Apocalipse, mas nós não vamos conseguir comentar tudo, porque realmente é um livro que precisa de um tempo de dedicação. Para finalizar esse comentário, Saulo, eu queria lembrar, falar para o pessoal aí, que uma vez, e é bom que você está aí como testemunha, para ninguém dizer que eu estou mentindo, uma vez nós passamos 5 meses, eu e Saulo, e mais um grupo de estudiosos aí, de pessoas assim, apaixonadas pelo estudo, nós passamos 5 meses comentando o capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse. Ou seja, 5 meses, todo dia,
a gente comentava e a gente não esgotou tudo. A gente passou 5 meses em 2 capítulos. Como é que nós vamos falar de 22 capítulos em 1 hora, Saulo? É isso mesmo, é isso mesmo. É uma missão quase que impossível. Mas a gente traz um panorama, né? Traz um resumo. André, eu gosto de dizer que dos livros do Novo Testamento, dos livros que trazem mais curiosidade e que requer do comentarista bíblico, do estudioso, do leitor das Escrituras, uma atenção bastante cuidadosa em todos os seus detalhes, é a carta de Paulo aos Romanos e a carta de João, né, ou o livro de Apocalipse. Então tem essas suas dificuldades mesmo. Mas para a gente não perder tempo, vamos direto ao ponto. Vamos começar fazendo assim. André Luiz, por favor, você está com sua Bíblia aí? Tô. Deixa eu pegar aqui. Cadê a sua Bíblia? É rápido. Olha, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Eu estou com minha Bíblia já aberta aqui no versículo que eu ia pedir para você abrir. Pronto. Então, eu vou começar aqui lendo o versículo, capítulo 1 de Apocalipse. O já versículo peguei a minha, 1. viu? A minha Thompson. Já está com a sua Bíblia. Então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Vocês que estão nos acompanhando, abra aí a palavra do Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus, e vamos ler. Olha o que diz. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Então, meu querido amigo André Luiz, traga para nós aí questões a nível de introdução sobre o livro de Apocalipse. O que quer dizer Apocalipse? Então vamos lá, pessoal. Olha só. O livro de Apocalipse, né? O pessoal se assusta, Saulo, quando fala em Apocalipse. Você viu que eu fiz uma imagem aí para nossa live, eu botei um nome meio sangrento, assim, meio vermelho, meio, né? Porque, já para chamar a atenção, porque o pessoal chega a ter medo. Né? Falou em Apocalipse, mesmo que seja no secular, o pessoal já associa ao fim do mundo, à destruição, né? Até nos desenhos animados tem um vilão lá chamado Apocalipse. E é isso, a palavra assusta, mas a palavra Apocalipse, ela quer dizer simplesmente revelação. E é exatamente como começa o texto desse livro. Né? Quando você leu aí o primeiro versículo do primeiro capítulo, ele começou com isso, revelação de Jesus Cristo. Então, Apocalipse significa isso, revelação, a revelação de Jesus Cristo. Eu queria trazer algumas informações interessantes, e eu vou ser bem objetivo, né? Nós não temos tempo para analisar profundamente, mas o livro de Apocalipse, ele tem alguém que escreveu, e ele foi escrito para alguém. Né? Ele tem um remetente, eu vou chamar de remetente, porque nós temos cartas aqui dentro do livro de Apocalipse, daqui a pouco você vai falar sobre isso, né? E esse livro foi escrito dessa forma, com esse objetivo de ser enviado a igrejas, e de ser enviado à igreja. Né? Então, o escritor do livro de Apocalipse, quem é o escritor? Né? Eu aprendi que o livro de Apocalipse ele não tem só um escritor, ele tem múltiplos escritores, ele tem múltiplos remetentes. Né? A gente já identifica um aqui nesse versículo que você citou. Ele diz, revelação de Jesus Cristo. Então, se a revelação é de Jesus Cristo, é porque Jesus Cristo também está escrevendo esse livro. Ele está enviando esse livro, ele está trazendo informações através de um anjo, né, para João, e João também está escrevendo esse livro. Então, um remetente desse livro, um escritor, é o próprio Jesus Cristo, né? O Deus Filho. E se você ler no versículo 4, Saulo, eu queria que você lesse aí o versículo 4 para a gente identificar outro remetente. Versículo 4, ele diz... No verso 1 ainda, ele faz uma menção também a Deus, que é uma menção ao Pai, né? Sim. Aí, no verso 4, ele diz, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha só, então a gente tem mais um remetente aí, eu já falei de Jesus, Saulo já adiantou aí falando do Deus Pai, né? Que também está explícito aí no versículo 1 e no versículo 2, não é isso?
E Isso mesmo. e no versículo 4 ele fala João às 7 igrejas. Então a gente identifica aí mais uma pessoa. É João que está remetendo essa carta, essas cartas e esse livro às 7 igrejas, né? E eu também costumo dizer que além do Pai, do Filho, de João, que está muito claro aí que ele também é escritor, a gente também tem o Espírito Santo, né? Que coisa linda. A Trindade está envolvida, Saulo, no escrito, como remetente desse livro, né? A gente sabe que Deus está envolvido em todos os livros da Bíblia. Todos os livros canônicos, eles são inspirados por Deus. Foram escritos por homens, mas inspirados por Deus. Então toda a Bíblia, aqui ó, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus e ela foi escrita por Deus. Tem alguém que eu não lembro o nome agora, um grande pregador, eu sei que é um grande pregador porque eu guardo um monte de frases de grandes pregadores sobre a palavra de Deus. E um deles diz que Deus soprou, né? Soprou a palavra dele no ouvido desses escritores. Então, a palavra de Deus toda ela é inspirada por Deus e com o livro de Apocalipse não é diferente. O Deus Trino, a Trindade está envolvida nesse livro. Só que aqui é muito claro, né? O Filho, Jesus, o Pai, o Deus Pai, João, o homem também envolvido na escritura desse livro. E se você olhar nas cartas, que você vai comentar já já, tem algo interessante, Saulo. Todas as cartas, elas encerram com uma expressão muito clara. Diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vai ver isso no capítulo 2, versículos 7, 11, 17 e 29. No capítulo 3, nos versículos 6, 13 e 22. Você vai sempre ouvir isso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para finalizar essa parte, a carta ela é escrita pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e a carta é escrita por João também, que ele é o instrumento usado por Deus para escrever essa carta. Como essa carta e esse livro, eu estou chamando de carta porque eu estou tratando os escritores como remetentes, né? Como esse livro foi escrito por remetentes, ele também tem destinatário. E aí eu vou passar para você, Saulo, essa bola, e você vai dizer aí para a gente quem são os destinatários desse livro e dessas cartas que tem nesse livro. Glória a Deus, André. Que bênção demais. Queridos, eu quero aqui observar aqui que vários irmãos entraram com a gente, o pessoal do Verbo da Vida de Interlagos, o pessoal de Garanhuns, o pessoal da Bahia, né, lá de Salvador. Que Deus abençoe a vida de vocês mais e mais. Aproveitem e coloquem aí de onde você está nos acompanhando. Nós estamos fazendo aqui um resumo do livro de Apocalipse. O reverendo André Luiz, ele trouxe um apanhado a nível de introdução, falando aí sobre quem escreveu o livro de Apocalipse. Nós sabemos que o autor humano do livro de Apocalipse foi João, mas ele fez isso sob uma inspiração de Deus o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito Santo. E também a Bíblia fala que Jesus se utilizou de um anjo para comunicar a João também essas verdades. Então isso é maravilhoso, isso é glorioso. De um outro lado também, olha, nós temos aí o pastor Antônio e Débora nos acompanhando lá do Verbo da Vida de Interlagos. Pastor Antônio, um homem de Deus, nós teremos uma live, olha, eu quero avisar aqui, na terça-feira, no dia 19, eu terei uma live com o pastor Antônio sobre as manifestações do Espírito. Olha, você não pode perder, vai ser poder de Deus. Então, André abordou muito bem essas verdades. De um outro lado também nós entendemos que a condição de João, não é, André? João estava preso em uma ilha grega chamada Patmos, a mando do imperador Domiciano. Ele estava nessa ilha, ele mesmo diz a razão, observem aí comigo, a própria palavra do Senhor diz isso, aqui no verso 9. Lê aí pra gente, André, o verso 9. Apocalipse 1, verso 9. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro vosso na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Então, João diz a razão. Ele estava em Patmos e ele diz a razão, por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentava. Entre os estudiosos, há uma concordância
de que João foi exilado para a ilha grega chamada Patmos por ele se negar a adorar o imperador e todo o contexto do panteão romano e as coisas que tinham lá. Então, para priorizar, como ele diz, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, ele decidiu ficar com a palavra e, por causa disso, talvez ele fosse uma ameaça para o império, porque eles consideravam como um tipo de rebelião. Então, ele foi exilado para uma ilha grega chamada Patmos. No entanto, olha que coisa fantástica, André. João estava em Patmos, cercado das águas frias do Mar Egeu. Quando João olhava para um lado, existiam as águas frias. Olhava para o outro também. Quando João olhava para baixo, as pedras vulcânicas rochosas da ilha grega de Patmos. Mas quando todas as portas se fecharam para João na terra, João olhou para os céus. E quando Amém. João olhou para os céus, ele viu aquele que era, que é e que há de vir. Ele Amém. viu aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele viu aquele que tem a voz como o estrondo de muitas águas. Glória a Quando Deus. todas as portas se fecharam para João na terra, uma porta se abriu nos céus. Amém. Isso é fantástico, né? Isso já traz para nós, André, uma aplicação. E aí, para você que está nos acompanhando, fiquem atentos acerca disso. Quando todas as portas se fecharem para você aqui na terra, o Senhor abre uma porta nos céus. Amém. Glória Assim a mesmo. Deus por isso. Glória a Deus Amém, por isso. amém. Que bênção. A irmã Vanja está perguntando quem foi o imperador da época. Domiciano. Isso. Domiciano, que assumiu o governo por volta do ano 81 e foi aí até o ano 95 ou 96. Depois dele, Neva assume e possivelmente libertou João, e João morreu de causas naturais em Éfeso. Saulo, Então vamos lá. Pode falar, André. só um detalhe, né? João estava bem idoso já, né? Para acrescentar mais um detalhe histórico, ele estava ali entre seus 75 e 85 anos, eu vou colocar aí 10 anos de diferença, 80, perto de 80 anos, pouco a mais, pouco a menos, e os estudiosos concordam que essa carta, esse livro foi escrito entre o ano 90 e 95 depois de Cristo. Isso aí é mais ou menos uma datação da escrita dessa carta, desse livro. Isso mesmo. E há uma concordância de que João foi o João, o apóstolo, né? Sim, o apóstolo do Senhor. Sobre as evidências, nós não temos tempo de abordar todas elas agora. Né? Estão perguntando se João ele foi jogado em um caldeirão mesmo. Sim, e a gente encontra relatos históricos que falam que ele foi jogado e ele não morreu. Né? Isso antes dele ser banido para a ilha de Patmos. Mas, André, sobre os destinatários, né? Quem recebeu a mensagem do Apocalipse? A gente tem que entender que dentro do Apocalipse existem subgêneros. Então a gente vai encontrar essa ideia de cartas, por isso que às vezes a gente confunde, ora a gente fala carta, ora a gente fala livro no geral, relato, e aí vai porque o livro de Apocalipse tem subgêneros. É verdade. Mas, André, quando a gente olha capítulo 1 de Apocalipse e capítulo 22, fica claro que a mensagem do Apocalipse foi enviada para a igreja. Isso. E isso é bem interessante, porque ele fecha a questão. O Apocalipse foi enviado para quem? Para a igreja. Agora, o fato de ser enviado para a igreja não quer dizer que todo o relato dele corresponde à igreja. Ou aponta para coisas que a igreja vai experimentar. Isso é um detalhe importante. Para a gente ganhar tempo. Quem foi o alvo, né? Quem foi o destinatário da redação de Apocalipse? Número 1. As 7 igrejas da Ásia. Sim. De Éfeso até Laodiceia. A gente tem Éfeso, capítulo 2 e capítulo 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas eram cidades da Ásia Menor, na atual Turquia, que ficavam próximas, relativamente próximas umas às outras, e João estava em Patmos, e essa mensagem foi enviada para essas igrejas. No entanto, quem recebeu essa mensagem foi o anjo da igreja, que é aceito, que era o pastor local. Então essa mensagem era para o pastor local, que também representava a totalidade da igreja. No entanto, essa mensagem ela não pode ser apenas para o passado. Ela tem que afetar as nossas vidas hoje. Então, assim como Paulo falava para os irmãos lá em Corinto, e servia para os irmãos, e como é palavra de Deus, e eles eram igreja, e nós também somos, e serve também para nós. Amém. Logo, nós temos também o destinatário, a igreja de Cristo, em todas as eras, em todos os tempos. Então, essa é uma verdade interessantíssima para a gente pontuar. Sobre a mensagem das 7 igrejas, nós não teremos tempo de apresentar todas elas. Eu tenho um livro completo de 226 páginas, só está aqui em cima, aparece aqui na imagem.
aqui em cima, só sobre esse livro, só sobre as 7 igrejas do Apocalipse e outras coisas mais. Mas para a gente ganhar tempo, vamos lá, André. Vamos lá. Olha, Saulo, deixa eu fazer um comentário. A gente passar direto aí dessa parte das 7 igrejas, porque até merece uma live, viu, Saulo? Depois, porque você é especialista no assunto, né? E depois a gente marca uma live para falar das cartas às 7 igrejas, né? Mas é interessante que João, o escritor, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele chama esse livro de revelação. Mas antes dele trazer a revelação em si, ele traz aqui algumas informações para as igrejas e para a nossa igreja também. Como você disse, como as cartas de Paulo, as cartas joaninas, as epístolas de Pedro, né? Todas essas cartas, elas têm um destinatário imediato, naquela sua época, no seu tempo, mas elas também são para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor. E aqui ele traz, é maravilhoso esse texto, porque ele traz elogios, ele traz repreensão, ele traz correção, ele traz promessas, né, nesse texto, mas depois que ele termina essa parte aí de tratar com a igreja, ele começa a trazer a revelação em si a respeito do futuro. Não é isso, Saulo? Então a gente vai ter uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus, através de um anjo, através também de João, trazendo revelações de coisas que vão acontecer. Nessa carta, eu vou pedir para você depois comentar sobre isso. Essa carta ela vai trazer informações sobre coisas que estavam acontecendo, coisas que já tinham acontecido e coisas que ainda iam acontecer. E aí eu jogo a bola para você. Isso mesmo. André, lê aí pra gente o verso 19, capítulo 1, verso 19. Pronto. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 19, diz: Escreve, pois, as coisas que tens vistos. Deixa eu ler de novo. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Amém. Glória a Deus. Então, esse verso 19 parece trazer para nós uma estrutura do livro de Apocalipse, uma chave, né, para compreender basicamente o livro de Apocalipse. Ainda que sobre a estrutura de Apocalipse existem muitas discussões, a gente não vai entrar nisso agora, mas Jesus estava falando para João, quando a gente analisa o capítulo 1, João vê o Cristo glorificado. João vê o Cristo na sua glória, né? Existem 12 apresentações de Cristo para João no capítulo 1. Então, Jesus se apresenta de diversas formas, né? Como aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem uma voz como o estrondo de muitas águas, e diversas outras apresentações. No entanto, quando chega aqui no verso 19, ele diz: escreva isso que você tem visto, né? Ou essas verdades. Ele diz ainda: escreve as coisas que são. Há uma concordância entre muitos teólogos que é uma mensagem às igrejas, às 7 igrejas. Escreve a questão relacionada às igrejas. E escreve as coisas que devem acontecer. Então, a gente tem aí basicamente uma pequena estrutura. Né? O que deve acontecer. Jesus não falou que talvez aconteça. Isso já mostra a sua soberania. Né? Ele disse assim: deve acontecer. Né? Devem acontecer. Então, a gente encontra basicamente essa pequena estrutura. Nesse contexto, a gente já vai avançar para pular aí para um outro capítulo, não é isso, André? Isso. Capítulo 4? Capítulo 4, isso mesmo. Isso. Porque capítulo 2 e 3 fala aí das 7 igrejas, que nós, de fato, precisaríamos de uma outra live só para falar sobre elas. E no capítulo 4, verso 1 e 2, curiosamente, João, lê aí pra gente, 1 e 2. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito e um trono estava posto no céu e alguém assentado sobre o trono. Oh, glória a Deus. Que texto maravilhoso, não é isso, André? Isso. Então a gente pode tratar, André, o capítulo 4 e o capítulo 5 como uma única sessão para a gente poder avançar. Tá isso certo? Mesmo. Então, João aí, em espírito, conforme você viu, ele foi elevado
né, para a sala do trono, ao ressoar de uma voz como de trombeta, que é a mesma voz de 1:10, que é a voz de Cristo. Amém. Então, André, olhando lá para o cenário da sala do trono, existe pelo menos aí, existem 2 ou 3, mas basicamente 2 grupos de personagens que se destacam. Os 4 seres viventes, capítulo 4 e capítulo 5, a gente vai ver, eu estou fazendo um resumo, 4 e 5 a gente vai ver os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Isso. Então, comenta um pouco aí, André, sobre isso. Um comentário interessante, Saulo, que eu acho, logo nesse começo do texto, inevitavelmente, cara, esse texto me remete ao arrebatamento da igreja, sabe? Eu não vejo isso muito claro, mas me remete. Por quê? Porque João, ele é igreja do Senhor, ele é corpo de Cristo, né? Ele vê uma porta aberta no céu, né? E a voz como de trombeta, né? Isso sempre me remete ao texto que fala do arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 3 até o 17. Ali fala do ressoar de uma trombeta, né? E da igreja sendo, os mortos em Cristo sendo ressurretos, e a igreja sendo transformada e arrebatada. E esse texto aqui, toda vez que eu leio, eu me lembro que a voz como de trombeta, a porta aberta no céu e o chamado, sobe para aqui, né? Isso traz uma ideia do arrebatamento da igreja, principalmente porque, como você falou, nesse texto aqui, ele começa a ter uma visão lá do céu, mas ele tem uma visão de seres viventes, ele tem a visão dos 24 anciãos, e se você vê no capítulo 5, seguindo na mesma linha, vai aparecer o que ele chama de um livro escrito por dentro. Capítulo 5, versículo 1, diz: vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Né? Aparece, além desses personagens que você falou aí, eu acredito que esses 24 anciãos, ele traz uma ideia da igreja do Senhor, sabe? Um símbolo, pelo menos aí, da igreja do Senhor. Mas esse texto também fala, ele dá como é que eu posso falar? Um pré-anúncio, sabe? Do que vai acontecer durante a tribulação. Ele pré-anuncia quando ele trata do que ele vê lá no céu, né? Quando ele trata desse livro que está selado com 7 selos, e depois nós vamos ver no capítulo 6 os selos sendo abertos. E a abertura desses 7 selos é a parte bem interessante, exatamente se deflagrando, né, o primeiro estágio, vamos dizer assim, da ira de Deus que vai ser derramado sobre toda a terra. Muito bom, André. Muito boas suas observações. De fato, existem nesse cenário dos céus, né? Apocalipse ele vai fazer muito isso, André. Para as pessoas que estão nos acompanhando, vocês vão ver muito isso em Apocalipse. As visões fazendo isso. Né? Ora, João parece ver as coisas de cima para baixo, ora ele parece ver as coisas de baixo para cima, ora ele parece ver as coisas de uma montanha. Né? Isso a gente encontra no livro de Apocalipse. Isso faz parte do aspecto profético e também das revelações do Senhor. Né? A gente está lidando aí com uma área relacionada às questões do livro de Apocalipse. Eu gosto de um comentário de um teólogo, apesar da visão dele ser diferente em partes da nossa, ele faz um comentário interessante sobre as visões de João. O Dr. Grant Osborne, ele diz algo interessante. Ele diz que é como se João estivesse vendo visões dentro de visões. Porque o livro de Apocalipse, quando você observa, por exemplo, o capítulo 4 aí, João, em espírito, está indo para a sala do trono. E lá ele vai vendo como se fosse antessalas. Como se fosse visões dentro de visões. E isso é muito fantástico, isso é muito profético. Mas, para a gente avançar, os 4 seres viventes, quem são? Nós não sabemos ao certo. Existem debates teológicos, né? Há quem fale que representa a criação de Deus, por causa falando aí uma menção a vários animais, incluindo até rosto de homens. Então seria uma menção a toda a criação de Deus e a sua supremacia. Há outras teorias que falam que seja uma menção aí aos 4 evangelhos, né? E outros entendem que é uma menção a características relacionadas, simbólicas, de Cristo
que nós encontramos nos 4 evangelhos. Então, no entanto, eles são seres literais, né? São seres literais, são seres celestiais, né? Há quem discuta aí se é serafim, se não é, se é querubim. Bom, nós não sabemos, a Bíblia chama de seres viventes ou 4 animais. Então, os 24 anciãos, de fato também existe divergência sobre isso, a gente não vai entrar em todas elas. Nós, eu e André, acreditamos que é uma representação simbólica da plenitude da igreja. Então, o que é fantástico nisso é que é como se João tivesse visto a igreja no céu antes da igreja ir para lá. Isso é fantástico, né? E como é que nós sabemos disso? Como é que eu sei que os 24 anciãos, eles aparentemente representam a totalidade da igreja? Se você quiser saber, você vai precisar vir estudar conosco e você vai aprender detalhes e verdades a respeito disso. Isso, venha para a Escola Escatologia do Reino. Isso mesmo. André, estava pensando aqui. Você falou que no capítulo 5 já aparece um livro selado, com 7 selos. Isso. E é interessante que João fala, né, que não houve nos céus, na terra, ninguém que fosse digno de olhar para o livro nem de desatar os seus 7 selos. Aí ele diz, e eu chorava muito. Então, fala para nós aí um pouquinho aí do desenvolvimento a partir dessa ideia de quem é digno de desatar os 7 selos, André? Quem é digno de fazer isso? E por que ele é digno? Isso mesmo, a parte assim desse livro, desse capítulo que traz para nós assim a soberania, né? A soberania e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro, né? Ele que é o Deus Filho, né? Ele é o Deus que jamais deixou de ser Deus, que encarnou, que se manifestou em carne e que viveu nessa terra, né? Sem cometer pecado, que morreu naquela cruz por nós, né? Que levou em si toda a ira de Deus, foi ferido de Deus, né? E você vê que ele é o Cordeiro único, o único que é digno de abrir os selos, né? Lê aí o verso 3, André, pra gente. Lê o verso 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Quer que eu leia mais? Pode ler, pode comentar. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, olha o leão da tribo de Judá, o rei de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha aí, né? Mostrando aí o leão da tribo de Judá. Ele já não chama de cordeiro, já chama de leão da tribo de Judá. Está falando do nosso o cordeiro e leão, é o cordeiro e leão. O cordeiro e o leão. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro. Olha, agora é cordeiro. É isso mesmo. Como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro na mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro. Glória a Deus. Tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Para o nosso Deus, os fizeste reino e sacerdote, e este reinarão sobre a terra. Amém, né? Que bênção, né? Glória a Deus. Ele é digno, fantástico. Ele é o único digno de abrir os selos. Ele é o cordeiro. O que é fantástico, André, é que você, analisando o Apocalipse dessa forma, olha, queridos, vocês que estão nos acompanhando, olha que coisa fantástica. Em algum momento vocês tiveram medo de Apocalipse? Até agora? Nenhum momento, porque a gente está vendo aqui o triunfo do glorioso Jesus. Né? Ele é cordeiro, mas ele também é o leão. Isso quer dizer o quê? Ele é aquele cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Isso remete à obra triunfante dele lá na cruz. A obra que ele triunfou na cruz e nela somente. E a palavra do Senhor também mostra que ele é o leão. Isso quer dizer que em breve
ele virá para reinar sobre toda a terra. Né? Eu gosto de dizer, André, que na primeira vinda, o cordeiro senta no jumentinho. Na segunda vinda, o leão senta no seu cavalo branco. Amém. Que bênção, viu? Glória a Deus, glória Poderoso. a Deus, glória a Deus. Olha aí, nós temos pessoas aí nos acompanhando, glória a Deus, que bênção demais, queridos. Que legal. Olha, não esqueça, se você está sendo abençoado por meio dessas informações que nós estamos passando aqui, imagine você estudar 40 horas sobre o tema escatologia. Então, venha estudar conosco. Né? Eu e André, nós somos professores convidados da Escola Escatologia do Reino. Agora, muitas pessoas têm tempo para estar estudando. Vale a pena você fazer um investimento. É um valor barato, né? Não é um valor alto para você estar estudando a palavra do Senhor. Né? E eu creio que você vai ser grandemente abençoado por meio dessas verdades. Então, André Luiz, vamos lá? Podemos avançar? Sim. Sobre capítulo 6? Podemos. Eu vou fazer um comentário aqui bem geral. Quando a gente chega no capítulo 6, Saulo, você fez aí uma separação, né? Capítulo 1, 2 e 3. Depois tratou de uma vez só 5 e 6, né? E a gente pode ter outra perícope aí, né? Isso. Se eu falar para o pessoal que nunca ouviu falar dessa palavra perícope, é uma região do texto que a gente vai estudar, uma região que trata do mesmo assunto. Podemos falar isso, assim. É uma porção, né? Uma porção, olhar ao redor texto. do texto, né? Cercar o texto. É uma perícope que chama lá na teologia. E a gente tem em aí... português também, André. Português né? Também fala. Quem é adepto do português aí sabe disso. Isso, é uma linguagem mais culta, né? Uma linguagem da norma culta. Mas vamos lá. Então a gente está diante de uma grande perícope, Saulo, aí, de um grande assunto vai tomar conta do livro de Apocalipse agora, que vai do capítulo 6, cara, até o capítulo 19. Você imagina? Do capítulo isso mesmo, 6 até o capítulo 19 vai tratar somente de um assunto. Qual assunto, Saulo? É isso mesmo, André. Vai falar sobre o período tribulacional, a 70ª semana de Daniel, isso. O dia da ira do Senhor, o dia de vingança, o dia das trevas, o dia do Senhor, o dia de justiça, o dia de juízo, o dia da manifestação do anticristo, o dia da manifestação dos sinais tribulacionais, o dia da manifestação do próprio anticristo, falso profeta, de Satanás, o dragão. Juízos estarão sendo derramados sobre a terra. E, curiosamente, a igreja, que até então estava aparecendo aqui no livro de Apocalipse, curiosamente ela desapareceu, André. Não há igreja do capítulo 6 até o capítulo 19, a não ser em 19, voltando com Jesus. Verdade. Então, olha que coisa fantástica, André. É interessante, Saulo. Quando você chega no capítulo 6, se você ler com atenção, o capítulo 6 vai tratar da abertura dos selos que a gente falou agora no capítulo 5. A gente viu que tinha um livro, que ele estava selado com 7 selos, e somente um é digno de abrir os 7 selos. Louvado seja o nome de Jesus. Só Jesus Cristo é digno de abrir. Então, ele começa a abrir esses selos, né? E você vê capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tudo isso acontecendo, a tribulação se deflagrando, o desenrolar desse período tribulacional, e você não vê, você não consegue ver nada se dirigindo à igreja do Senhor. Como você bem disse, só no capítulo 19, quando Jesus Cristo retorna, ao final da tribulação, a igreja aparece retornando junto com ele nos céus. É isso mesmo. Então, fazendo aqui um apanhado mais não tão aprofundado, né, mais superficial. Então, a gente tem aí os selos, né, são 7 selos, né, a gente vai ver aí 6 selos sendo abertos, e quando o 7º selo, aí vai ter um período, eventos intermediários. Sim. Quando o 7º selo é aberto, desencadeia mais 7 trombetas. Isso. Então, eu gosto de dizer que esses juízos, eles são sobrepostos. É como se um estivesse dentro do outro. Um juiz está dentro do outro. E tem um detalhe, André, que muitas pessoas não atentam, e aqui eu queria mostrar uma outra face de Cristo que as pessoas às vezes não conhecem. Elas conhecem a face do cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, mas muitas pessoas não entendem
que Jesus virá como juiz para reinar sobre toda a terra, para governar, para exercer juízo. Mas tem um aspecto ainda. André, os juízos tribulacionais dos 7 selos que desencadeiam os demais só são possíveis porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou para abrir os selos, para desatar os selos. Logo, olha que coisa interessante. A obra redentiva de Cristo lá na cruz também foi essencial para exercer juízo futuramente. É interessante mesmo, realmente. Muitas pessoas não atentam para isso. Ele era o único digno de abrir, né? O cordeiro e o leão. É isso mesmo. Ele é o único digno de abrir. E se ele não tivesse concluído sua obra lá, vitorioso, triunfante, na cruz, não tinha como. Não tinha como o fim chegar. É isso mesmo. É que a gente fala assim, não, ele morreu para levar minhas enfermidades, verdade. Ele morreu para perdoar meus pecados, verdade. Mas ele morreu também para um dia desatar os 7 selos e dar início a um período e trazer juízo sobre a terra. Isso. E ele continua justo, fiel, santo e verdadeiro, porque os seus juízos são santos, né, e ele não faz juízo injustamente. Isso mesmo. Mas vamos lá. Para a gente ganhar tempo aí, a gente tem 15 minutinhos, André. Caminhando aí, eu queria citar alguns capítulos bem interessantes do livro de Apocalipse. Certo. Vamos lá, vamos falar deles. O que você acha aí do capítulo 11? Pronto, vamos lá para o capítulo 11. Para o pessoal entender, assim, vou fazer um apanhado bem rápido. O capítulo 6 tem os selos, você vai ver 6 selos, 6 selos sendo abertos. Aí no capítulo 7, ele vai falar aí dos 144 mil, vai falar de um grupo de salvos, aqui no capítulo 7, né, os mártires que são salvos na tribulação. E aí o pessoal já pode começar a perguntar, e vai ter salvação na tribulação? Sim, capítulo 7 é importante para a gente entender que vai ter salvação na tribulação. Capítulo 8, o 7º selo é aberto, e aí o 7º selo ele contém as 7 trombetas, né? No capítulo 9 a gente vai ver, no capítulo 8 já abre um bocado de trombeta, aqui no 9 é a 5ª trombeta, a 6ª trombeta, no 10 vai falar de um livrinho, interessante esse capítulo. e um anjo forte, né? Isso, um anjo forte e um livrinho, né? E no capítulo 11, ele vai trazer um texto sobre as 2 testemunhas. Esse é um texto muito interessante, né? Um texto tanto, eu não vou dizer polêmico, mas um texto que tem uma dificuldade para você interpretar quem são. Não sei porquê, o pessoal quer saber quem são, né? O pessoal quer saber quem André, eu gosto de comentar o quê? Às vezes, nessa ânsia de querer descobrir quem são as 2 testemunhas, ou o anticristo, o falso profeta e tal, terminam perdendo o X da questão. Desviando por exemplo, do foco. Qual o propósito das 2 testemunhas é mais importante do que identificar quem são. Isso. Então, qual o propósito da existência delas? Né? Quando você vai ver, elas estarão dando testemunho, né? Por meio de sinais, de prodígios, de coisas extraordinárias que estarão acontecendo. Então a Bíblia chama de 2 profetas, 2 oliveiras, 2 castiçais, 2 testemunhas. Então esses profetas, esses 2 homens estarão dando testemunho ali durante o período tribulacional. E só um detalhe, a Bíblia fala que depois de 3 dias, ou a Bíblia fala que elas serão mortas pela besta que sobe do abismo, que é uma menção possível ao anticristo. E é interessante, André, que diz que elas morrem, os corpos ficam estendidos, e depois de 3 dias e meio, um espírito de vida penetra nelas, elas ressuscitam e sobem aos céus, com uma voz dos céus chamando, venham, subam para aqui. Né? Há um terremoto, 7.000 pessoas morrem, e as outras pessoas glorificam o nome do Senhor. Amém, Saulo. Sabe o que é interessante? Quando você lê o texto, né, buscando o foco, o que é que essa mensagem tem que transmitir para a gente aqui? Né? Informações importantes, né? Que haverá testemunho, não só delas, a gente já sabe que os 144 mil vão estar realizando isso, mas essas 2 testemunhas, ela tem um papel, são personagens importantes dessa história, e essa informação que você deu por último aí, me traz algo interessante. Quando no versículo 13 do capítulo 11 diz que
deram as pessoas atemorizadas, né? Eu vou ler o capítulo 13 todo aqui. Diz assim, ó, naquela mesma versículo hora... 13. Versículo 13. Versículo. Capítulo 11, versículo 13. O versículo 13 diz: naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram atemorizados e deram glória a Deus, ao Deus do céu. Olha só que coisa interessante. O testemunho dessas pessoas, desses 2 homens, né? Tudo aquilo que eles fizeram, todo o mover, todo o sobrenatural que aconteceu através da vida dele, o sacrifício deles, são mártires, eles morrem, eles são mortos, eles ressuscitam. Tudo isso foi feito para a glória de Deus. Tudo isso resultou em Deus sendo glorificado. Isso tem aplicação para a vida da gente, sabe? Com certeza, André. Vale a pena a gente se sacrificar por Deus, pela palavra de Deus. Vale a pena a gente pregar o evangelho. Vale a pena a gente, muitas vezes, abdicar de coisas para que o nome de Deus seja glorificado. E aqui é interessante, Saulo, eu aprendi isso com você mesmo, é que o livro de Apocalipse mostra que as pessoas não se arrependem, Saulo. Tem vários textos que mostram. Eles veem desgraça acontecer. A gente está no capítulo 11, cara. Já foram abertos selos, 7 selos. Já foram tocadas 6 trombetas, né? A 7ª trombeta ainda vai ser tocada, né? Nós estamos no capítulo 11. Ela é tocada no finalzinho do capítulo 11 aqui. E depois de tanto juízo, de tanta destruição, de tanta gente morta, as pessoas não se arrependem. Elas continuam rejeitando a Cristo sem arrependimento. Mas aqui, nesse texto, ele mostra que depois do testemunho desses 2 poderosos homens, Deus é glorificado por essas pessoas. E eles são glorificados porque eles temem a Deus. Entendeu? Isso é importante. Mesmo. É isso mesmo. Dando aí uma ideia aparente de arrependimento. Porque, como eu gosto de comentar, que no livro de Apocalipse, André, a gente encontra as seguintes verdades. E não se arrependeram das suas obras, antes blasfemaram o nome daquele que está nos céus e que tem autoridade sobre esses juízos. Apenas nesse texto aí é que você encontra, e deram glória a Deus. Né? E não, os outros textos falam que não deram glória a Deus, mas aí o texto fala que deram glória a Deus. Então, é possível que esse dar glória a Deus não é apenas dizer glória a Deus, não. É possível que isso traga consigo indícios de arrependimento, e eu concordo com esse entendimento. Então, também. Vamos lá. A gente tem aí, André, 9 minutinhos. Eita, meu Deus. Então, vamos lá. A gente está aqui no capítulo 11, né? Isso. Depois, a gente vai ver um texto maravilhoso que merece uma live, A Mulher e o Dragão. Nós já fizemos um podcast com o Gabriel Stevenson sobre isso. Merece uma live, viu? A Mulher, o Dragão e o Menino, né? Isso. E o menino, a mulher, o dragão e o menino. O menino é muito importante. Capítulo 13, aí aparece a besta do mar, né? Isso. Né? O texto que fala do anticristo, depois fala do falso profeta, e no final fala do sinal da besta. Todos esses assuntos são dignos de uma live inteira, né? Mas é um texto, e eu acredito que aqui a gente entra em outro tipo de perícope, porque a partir do 13 até chegar no finalzinho do 19, você já vai começar a ver se deflagrar o final da tribulação, né? O capítulo, as últimas pragas vão sendo mostradas, as taças vão sendo abertas, ou derramadas, as taças vão sendo derramadas, e pra gente adiantar mesmo, quando a gente chega no capítulo 17 e no capítulo 18, Saulo, aí você comenta um pouquinho aí, fala sobre uma mulher montada numa besta, né? Fala de uma mulher montada numa besta que simboliza uma cidade, às vezes simboliza uma religião, a Grande Babilônia. A gente vai ver isso no 17 e no 18. No 18 fala da queda dessa Babilônia. A queda dessa Babilônia começa no 17, mas essa Grande Babilônia ela cai no 18. E aí você joga duro aí nesse comentário. 17 e 18. É isso mesmo, André. A irmã Cíntia está perguntando, essa parte da mulher, o dragão e o menino me deixa muito curiosa. Então nós temos um podcast que a gente fez só sobre esse tema. Foi mais de 40 minutos só falando sobre o tema dessa mulher. Então, essa live vai ficar salva, mas esse podcast a gente pode... tá nas mídias sociais da gente, né? Tá no meu Facebook, eu compartilhei, acho que André Luiz compartilhou também. A gente pode estar vendo, eu posso mandar para você do privado, minha irmã, é só me lembrar. Amém. Então vamos lá. Capítulo 17 e 18, a gente vai ter aí essa meretriz que aparece, né? Essa meretriz, o outro texto fala também da Grande Babilônia. É aceito entre muitos estudiosos que refere-se a 3 verdades, André.
né? Capítulo 12, o capítulo 17 e 18. 3 verdades. Número 1, um poder político, econômico, porque o texto fala sobre reis da terra e fala sobre negociações. Número 2, um poder religioso. E número 3, uma cidade, que é possível que seja a cidade sede do anticristo. Talvez uma imitação do Senhor Jesus Cristo, assim como Jesus tinha uma cidade sede, né, e também reinará sobre uma cidade sede, o anticristo talvez imite Jesus nesse aspecto. Então, isso mesmo. Todo esse contexto serão destruídos, tanto a do capítulo 17, como o aspecto citado no capítulo 18 também. André, manda aí o capítulo 19 e vamos fechar essa live que falta 5 minutinhos. Pronto, 2 minutos para o capítulo 19, 20 e 21, para a gente fechar os 30 minutos, os 3 minutos a gente ficar mais livre. Mas vamos lá. Capítulo 19. Capítulo 19 é o final da tribulação, Saulo. No início do capítulo 19 vai falar ainda da Grande Babilônia, do final da destruição dela. Mas no capítulo 19, a partir do versículo 11, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. Isso. A partir do versículo 11, você vai ver isso aqui, ó, no versículo 11. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Então é a vinda, né? A vinda do Filho de Deus, a vinda do leão da tribo de Judá, a vinda do noivo e da noiva, vem do céu, né? Vou ler rapidamente. Ele fala um pouco aqui sobre as características da vinda, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele traz aqui um juízo, sabe, Saulo? Nesse capítulo 19 é importante você entender que nesse capítulo 19 ele está vindo, né? Mas ele está vindo vitorioso, ele está vindo já casado, né? Com a noiva. Essa simbologia que a gente tem das bodas do Cordeiro já aconteceram, né? E ele está vindo para estabelecer o seu reino. E nesse texto, capítulo 19, vai falar que um grupo que vai estar aqui na Terra, ele vai vir contra ele. Ele vai vir liderado pela besta, pelo falso profeta, ele vai vir para matar. Sabe? O Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus e os seus exércitos, que somos nós, que voltaremos com ele. Mas só que essa batalha ele perde. Né? Esse texto diz que da boca, né, daquele que vem no cavalo branco, da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, sai uma espada. Né? Uma espada com que ele mata. Né? E a gente tem que ter cuidado com isso para não estar interpretando aí que eu estou dizendo que Cristo é mau, e que Cristo é ruim, e que Cristo é violento. Não, ele está vindo, como eu disse, lá no versículo 11. Ele julga e peleja com justiça. Ele está vindo para fazer justiça. Aquelas pessoas que vão morrer nesse dia são pessoas que o rejeitaram a vida toda, que não se arrependeram e que trazem a marca da besta. Né? São adoradores de Satanás. São pessoas que já estão... E tem uma coisa, André, isso mostra também a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo, né? As pessoas pensam que a terra está sem um controle, né? Ainda que Satanás, em certa parte, tenha uma autonomia, mas o dono da terra é o Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo. É o Deus Todo-Poderoso. Então haverá um momento que que todos serão julgados. O verso 21, lê aí pra gente, André. 19, 21, e a gente já resume. Amém. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Glória a Deus. Amém. Então, isso aí é o desfecho final. Depois disso aí, capítulo 20, será a implantação do aspecto literal, milenar, do reino do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai ser o reino de Cristo aqui na terra, sobre todos os povos. André, 30 segundos. Capítulo 21 e 22 vai ser a criação de um novo céu, de uma nova terra. A nova Jerusalém descerá de lá. Nós habitaremos nesse novo universo criado pelo Senhor. André, 10 segundos para finalizar. Amém! Apocalipse está aí para vocês. Matriculem na Escola Escatologia do Reino. Glória a Deus! Vem estudar conosco. Capaz, André.